Provérbios, capítulo 15, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Numa outra versão da Bíblia, Almeida Revista Atualizada, o final deste verso diz assim: a humildade precede a honra. Na Nova Versão Internacional diz: a humildade antecede a honra. E na versão fácil de ler, que é uma versão muito boa para leitura diária, principalmente em casa, diz assim: é preciso que a pessoa seja humilde antes de ser honrada. Amém? Vamos tomar assento, queridos irmãos. Na reunião passada, eu comecei a falar sobre o tema de humildade. Eu disse para os irmãos que Jesus, ele trouxe um novo significado para a palavra humildade. Quando Jesus ensinou os seus discípulos que para alguém ser maior entre eles, deveria servir os outros. Também falei algumas coisas como passos importantes que devemos dar, observando o modo de vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o estilo de vida dos apóstolos, dos primeiros cristãos. Com certeza eles podem nos ensinar boas lições sobre humildade. Eu terminei esta mensagem domingo passado falando que a humildade, ela é uma virtude necessária, é uma virtude essencial para todo cristão. Citei Calvino, que diz que a humildade é a raiz de toda virtude e que ela é importante para a nossa salvação. Hoje eu quero continuar falando um pouco mais sobre esse tema e falar sobre mais algumas razões do porquê a humildade é essencial para toda pessoa que se diz cristão. Ela é essencial para nós aprender a submeter-se a Deus e à sua vontade. Nós precisamos ser humildes diante de Deus para reconhecer que o melhor caminho, a melhor direção na nossa vida é a direção que o Senhor tem traçado. Nós precisamos também entender que trilhar pelo caminho da vontade de Deus pode significar ao crente enfrentar algumas circunstâncias difíceis, algumas provações, algumas experiências da vida. Mas o crente sabe que quando ele está caminhando segundo a direção, a vontade de Deus, mesmo que o momento não lhe seja tão favorável na sua vida, ele se submete e aceita tudo com paciência e alegria, porque ele tem uma convicção: Deus está no controle de tudo. Converse com um crente humilde que está passando por provação, e certamente você irá ouvi-lo dizer: Deus tem o controle de tudo. A humildade, ela também é essencial para nos ensinar a confiar em Deus. E quando eu falo confiar, não é simplesmente declarar da boca para fora que acreditamos e que confiamos em Deus. Mas a humildade, ela nos leva a um outro patamar, porque ela nos faz entender que a nossa autossuficiência e a nossa independência não é o suficiente para garantir-nos o triunfo diante de uma adversidade. Um certo escritor disse que o orgulho torna a fé
impossível. Quando alguém, por falta de humildade, diz assim: deixa comigo que eu resolvo, a sua fé não consegue agir. A humildade é simplesmente a disposição que prepara a alma para viver pela fé. Ou seja, quando nós nos colocamos nessa posição de humildade e aprendemos a confiar em Deus, então nós também aprendemos a caminhar pela fé, porque confiar é isso. E quem caminha pela fé sempre busca a glória que vem de Deus, nunca a sua própria glória. A humildade, ela é essencial para nos ensinar a amar a Deus e também a amar aos outros. Sem humildade nós não amamos a Deus e também não amamos o próximo. Porque nós precisamos ter humildade para entender e aceitar que a palavra do Senhor, ela não é uma suposição, ou seja, você faz se você quiser. Mas a palavra do Senhor é uma determinação, é um mandamento. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e estar dispostos a amar os outros como a nós mesmos. A humildade é essencial para o bom relacionamento pessoal. Boas relações sociais dependem da humildade. Talvez você conheça pessoas que não conseguem conviver com outras por causa do seu orgulho, do seu egocentrismo, da sua arrogância, da sua soberba. Um bom relacionamento interpessoal exige de cada um de nós humildade para sufocar dentro de nós todo o orgulho e todo egocentrismo, toda insensibilidade, todo desamor, para que nós possamos olhar para o outro como um ser semelhante a nós. Aliás, eu disse numa pregação tempos atrás aqui na igreja, que se é verdade que todos nós nos originamos do mesmo tronco, Adão e Eva, significa que todos nós somos parentes, independente de quem quer que seja. E ora, se somos parentes, somos irmãos e procedemos do mesmo tronco. Humildade no relacionamento ou no casamento, entre esposa e marido, quando um ou outro precisa entender que para uma boa convivência a humildade se faz necessária. Entre pais e filhos, porque os pais também precisam estar dispostos a com humildade reconhecer suas falhas diante dos filhos, assim como os filhos também reconhecer suas falhas diante dos pais. Humildade no trabalho e na profissão, para entender que aquela porta que se abriu para você pode ser um trabalho fácil ou difícil, pode ser um trabalho cansativo, exaustivo, mas entenda isso, foi a porta que Deus te abriu para suprir as tuas necessidades. Então nós precisamos ter humildade na relação de trabalho, na relação profissional, para entender que aquele lugar onde nós estamos, foi Deus que nos colocou para nos ensinar coisas importantes para a nossa vida. Unidade na igreja. A unidade na igreja está totalmente ligada à humildade. Ela depende de sermos humildes e amorosos em nossas relações pessoais como irmãos e como irmãs. Vejam bem, na igreja você não pode causar impacto sem comunidade. Se nós não formos uma comunidade, ou seja, com unidade, não poderemos impactar o mundo à nossa volta. Jesus disse que o mundo saberá que nós somos dele se nós vivermos unidos.
Então você não pode ter comunidade sem unidade. E você não pode ter unidade sem humildade. Porque às vezes nós precisamos baixar a nossa guarda para chegar até o nosso irmão, até a nossa irmã, e dizer para ele: me perdoa, em nome de Jesus eu errei. A humildade é essencial para manifestar o amor de Deus a um mundo incrédulo, a um mundo descrente de Deus. Em vez de todo esse orgulho, arrogância que alguns descrentes têm em relação aos cristãos, sentem pelos cristãos, o crente deve buscar em Deus o amor, a misericórdia e a paciência, a mesma paciência que Deus tem no mundo para com todos. O cristão deve entender com toda a humildade que nós não somos superiores a ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se nós, todo dia, nós subirmos à cruz de Cristo para crucificar o nosso eu, para que Jesus viva em nós, Cristo viva em nós, nós não podemos vencer esta batalha sozinho. Então nós não somos diferentes das outras pessoas. O cristão sabe que ele é uma pessoa perdoada por causa da graça de Deus. O crente sabe que ele está aqui hoje não é por causa de seus méritos pessoais. Talvez algum dentre nós aqui tenha se esforçado muito hoje para estar nesta reunião. Talvez você tenha vindo para a igreja com um sentimento de perda, com um sentimento de derrota, de tristeza, de fracasso, mas você veio, e você veio por causa da graça de Deus. Porque você entende que o Senhor perdoou teus pecados. E Jesus diz assim, que aquele que muito foi perdoado também é aquele que muito ama. Queridos, se nós podemos amar os outros, significa que nós entendemos o conceito de perdão. Mas quando nós deixamos de amar as pessoas, é porque nós ainda não entendemos o conceito, o significado de ser perdoado pela graça. Enfim, a humildade é essencial para o nosso crescimento e transformação. Veja, alguém disse que a humildade é a verdadeira essência da santidade. Porque a humildade, ela sufoca o nosso ego. A humildade, ela entroniza Deus como Senhor e Salvador da nossa vida. Sabe quando o teu eu quer se agigantar, quando ele quer se revelar, quando ele quer se mostrar soberano na tua vida, aí você humildemente vai aos pés da cruz e começa a orar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, não estou me controlando. E quando você faz isso, por causa desta humildade diante de Deus, o teu ego, ele é sufocado. E a graça de Deus, o trono de Deus é entronizado na tua vida. Onde Deus é tudo, o ego não é nada. Oh, glória a Deus! Se Deus está entronizado no teu coração, na tua vida, já não vive mais você, já não vive mais as suas intenções egoístas, já não vive mais as suas ambições desenfreadas, já não domina mais os padrões destrutivos da tua carne, mas Cristo vive em você. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são algumas características que podemos evidenciar na vida de um cristão humilde? Eu vou falar sobre 5 dessas características. A primeira é que o cristão humilde, ele desfruta do privilégio de ter um relacionamento pessoal com Deus. Uma vez que ele entende o valor e o poder da graça de Deus, e ele sabe que ele foi alcançado por Deus e teve os seus pecados perdoados, sabe o que ele faz? Ele começa então a desenvolver um relacionamento mais intrínseco com Deus, caminhando diariamente em comunhão com Deus.
Ele ama, adora a Deus pelo seu grande amor, pela graça. Ele vai para o trabalho, se for possível, ele coloca um fone de ouvido, né? E vai lá cantando, a minha vida é do mestre, não é assim? Ou ele vai cantando, me dá poder de filho. O crente humilde, ele não perde a oportunidade de desfrutar deste relacionamento que Jesus Cristo nos propiciou por meio de seu sacrifício na cruz. Ele se torna amigo de Deus e ele tem prazer nesta relação com Deus. O crente humilde, em segundo lugar, ele tem um desejo genuíno de ajudar e servir aos outros. Ele está sempre olhando à sua volta, como aquele garoto no milagre da multiplicação dos pães, que enquanto os discípulos estavam discutindo com Jesus quanto custaria para alimentar aquela multidão, o garoto se apresentou com seu cestinho lá e falou, posso ajudar? O crente humilde, ele tem alegria de poder servir, de poder ajudar o outro. Ele respeita cada pessoa, porque ele conhece o valor de cada ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Em terceiro lugar, o cristão humilde, ele é paciente com os outros. Ele está sempre disposto a perdoar e também pedir perdão quando ofende alguém. Sabe por que ele sente a misericórdia de Deus sobre ele? Tem um hino na harpa cristã que diz assim, porque Jesus me ama, eu não posso explicar. O crente humilde, ele tem paciência com os outros, porque toda vez que alguém o ofende, toda vez que alguém comete algum agravo contra ele, ele olha para o céu, porque Jesus me ama, eu também não mereço e ele me ama, e aí ele olha para o outro e diz, eu te perdoo em nome de Jesus. O crente humilde, ele ouve opiniões dos outros, mas ele não é o tipo de pessoa que fica na defensiva quando o critica. Como eu disse na reunião anterior, que algumas pessoas têm aquele espírito de autocomiseração, de toda vez que alguém fala alguma coisa contra, ele vai para o cantinho da parede e fica ali chorando para chamar atenção, para ver se alguém vai lá e dá uma afagadinha no seu ego. Mas o crente humilde é diferente, ele ouve, mas ele questiona, ele se defende, com respeito, com propriedade, com autoridade. Ele não fica chateado quando as pessoas lhe ofendem, mas ele procura com toda a gentileza defender os seus direitos e o direito de outros que puder ajudar. Em quinto lugar, o crente humilde não busca destaque ou publicidade. Tudo o que ele faz é para a glória do Senhor. Qualquer coisa que ele fizer, ele sabe que não merece a glória. Ele sabe que só está tendo a oportunidade de fazer alguma coisa boa nesta vida, porque aquele que é bom, Deus, como disse Jesus a Nicodemos, o transformou e lhe permitiu fazer alguma coisa boa. Então um crente humilde, ele não está buscando o seu destaque e publicidade, mas tudo que ele faz, ele exalta e glorifica o nome do Senhor. Queridos, como nós podemos aprender a humildade? Duas lições importantes que eu quero passar para vocês. Primeiro, o perigo do orgulho. O perigo do orgulho é maior e mais próximo do que pensamos. Se você que está me ouvindo neste momento falou assim, eu jamais serei uma pessoa orgulhosa. Escute, você acaba de se autodeclarar orgulhosa. Porque o orgulho, ele está muito mais perto, muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Principalmente quando temos alguma experiência mais elevada, vamos assim dizer. Por exemplo, quando você alcança o sucesso em algum projeto pessoal,
em algum empreendimento, alguma coisa que você está fazendo, e de repente você alcança o sucesso. Sabe aquele momento que você esquece de acreditar a Deus a bênção que você alcançou? E aí você começa a dizer: isso aqui, ó, fui eu. O orgulho se manifestou. Quando alguém vê os seus frutos no ministério, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com elogios. Não que os elogios sejam maus, não que os elogios não devam ser citados, mas aquele que recebe o elogio precisa tomar muito cuidado, porque o orgulho, ele anda do seu lado ali, ó, esperando uma oportunidade. Então você que está militando no ministério precisa ter muito cuidado, para quando alguém te elogiar por causa de um fruto ministerial, você não esqueça de lembrar-se de que foi o Senhor que te capacitou, que te habilitou e te deu a oportunidade. Às vezes o orgulho se apresenta até quando somos admirados por pessoas que amamos. Lá na cidade de Listra, Paulo e Barnabé, eles rejeitaram ser idolatrados pelo povo. Se você quiser, leia Atos 14, 8 a 20, você vai entender a história. O povo, diante de um milagre que Paulo e Barnabé fez, começaram a adorar os dois como se eles fossem deuses, mas no mesmo instante Paulo repreendeu o povo e começou a ensinar a palavra deles. Paulo não aceitou que a honra fosse creditada em sua conta. Do mesmo modo que o orgulho anda do nosso lado, do outro lado está a graça da humildade. As duas coisas estão caminhando aqui, ó, lado a lado, e você está no meio. Tanto que Paulo, diante de todo o sofrimento que ele passou, quando Paulo estava na prisão, Paulo glorifica a Deus por estar na prisão. Dá para entender isso, irmãos? Paulo glorifica a Deus por ter sido chicoteado em praça pública por causa de Cristo. Paulo, ele glorifica a Deus por cada ação que ele vive na sua vida, seja ela boa ou má. E quando Paulo estava necessitado, a igreja de Filipos se reuniu e fez uma grande oferta para ajudar no ministério de Paulo. E sabe o que ele falou em Filipenses 4,13? Com a força, ou seja, com a graça que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, seja passando fome, seja sendo perseguido, seja estando prisioneiro, seja estando no altar, no alprende, pregando para multidões. Em todas as coisas eu posso enfrentar todas as coisas com a graça que Cristo me dá. Na outra versão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa humildade neste relacionamento com Deus? Eu vou falar algumas coisas importantes aqui para você. Primeiro, concentre-se na grandeza e graça de Deus. Tudo que você fizer na tua vida, lembre-se sempre da graça de Deus que está sobre você. O conhecimento que você tem, as experiências de vida que você tem, os elogios que você recebe, as promoções no trabalho que você recebe, as boas amizades que surgem na tua vida, as provisões que vêm sobre você. Em todo momento, concentre-se na graça de Deus e reconheça que tudo que você tem, este ar maravilhoso que você está respirando, foi Deus quem te deu. Segundo, pare de pensar que o mundo gira ao seu redor. Nesse relacionamento com Deus, nesta comunhão com Deus, quando a gente começa a andar com Deus, a gente descobre quem de fato nós somos. Quando você está caminhando com um amigo, o amigo sempre vai te fazer um bom elogio. É assim ou não é? Você cantou na igreja, cantou mal que dói. Estava desafinado. Alguns irmãos até pediram emprestado algodão no ouvido, né? Outro ficou dando toque lá para o técnico de som para melhorar. Mas o amigo não vai te falar isso, né? O amigo, entre aspas, ele vai dizer assim para você: ó, benção, você arrebentou.
Estava lindo, estava maravilhoso. E aí o irmão vai acreditar. Mas vejam bem, quando você está em Deus, você nunca se contenta com a mediocridade. Você nunca se contenta de fazer as coisas de qualquer maneira. Você quer sempre buscar o caminho da excelência. Então, quando você caminha com Deus, você vai sempre querer buscar mais. O caminho mais seguro para a humildade é você lembrar-se constantemente de Deus na tua vida. Lá em Oséias capítulo 13, versículo 6, o profeta fala assim, olha, quando vocês entraram na boa terra, vocês tiveram comida de sobra, ou seja, o povo, enquanto o povo estava sofrendo, eles estavam sempre lembrando de Deus. Mas quando veio a prosperidade, o povo entrou na terra, tinha comida de sobra, e o profeta fala assim, vocês ficaram satisfeitos. Então o coração de vocês se encheram de orgulho e vocês esqueceram de mim. Não esqueça de Deus. A humildade nos ensina todo dia a lembrar quem nós somos. E eu vou te dizer uma coisa, dá para melhorar. Amém? Se você está andando com Deus, dá para melhorar, porque Ele é o Pai da excelência. Terceiro, renove a sua mente. Compreenda que você tem um Senhor, que você tem um Salvador, que você tem um Deus que deseja guiar você, a tua vida, segundo a sua vontade. Procure sempre memorizar textos das Escrituras. Cante a grandeza de Deus. Louve ao Senhor ao todo tempo. Procure, quando você tiver alguma dúvida, alguma coisa que estiver contaminando a tua mente, estiver atrapalhando no teu relacionamento com Deus, procure orar. Procure alguém que ore com você, que te ajude. Em quarto lugar, deixa Deus te treinar através das fraquezas. As duas colunas que sustentam a humildade do crente, uma delas é o conhecimento da graça de Deus, e o outro é a própria humildade. Muitas vezes, igreja, não aprendemos a humildade, a menos que Deus nos ensine fraqueza e incapacidade por meio dos erros. Muitas vezes, para nós entendermos quem nós somos, precisamos passar por situações de deficiências, de doença, de fracasso e às vezes até de pecado, para que nós possamos olhar e entender quem nós somos e confessar com toda a humildade a nossa dependência de Deus, porque nós não somos capazes de vencer a nossa natureza por nós mesmos. Então, fraquezas, limitações nos ensinam humildade e dependência de Deus. Quando Paulo orou lá em 2 Coríntios capítulo 12 ao Senhor, e ele pediu que Deus tirasse dele um espinho que estava na sua carne. Gente, Paulo, o homem que orava e curava pessoas, alguns eram curados pela sombra de Paulo e de Pedro. O homem que tinha autoridade de Deus, que tinha discernimento do mundo espiritual. Ele está orando a Deus e dizendo assim, Senhor, este espinho está doendo na minha carne. Por favor, Senhor, tira. O que foi que Deus disse para Paulo? Paulo, é na tua fraqueza que eu te ensino a ser humilde e depender da minha graça. A minha graça te basta. Tem gente, irmãos, que por causa da misericórdia e da bondade de Deus, Deus está sempre permitindo que o espinho venha ferir a sua carne, para que ele não se ensorbebeça, para que ela não venha querer crescer demasiadamente e achar que não depende mais de Deus. Então Paulo, ele chega à seguinte conclusão: quer saber de uma coisa? Eu não sou fraco, coisa nenhuma. Esse espinho não vai me impedir de continuar cumprindo o meu apostolado. Ele fala assim, quando penso que estou fraco, eu estou forte. As experiências, elas produzem em nós a humildade. Eu vou dizer uma coisa aqui, só os mais jovens acima de 50 vão entender o que eu vou dizer. À medida que você envelhece, preste atenção, à medida que você envelhece, e você começa a enxergar a vida com mais experiência, você terá menos motivos para sentir orgulho. É assim ou não é?
Você começa a olhar e aí você vê os mais jovens cometendo os mesmos erros que você cometeu no passado. E você fala assim: meu filho, não vai por aí. Porque quando você vai ficando mais velho, você vai descobrindo que o orgulho não te leva a lugar nenhum. Que a ignorância, a falta de experiência são pedestais para que o orgulho se entronize na sua vida. Mas quando você vai adquirindo o conhecimento e a experiência da vida, então você remove esse pedestal que sustenta o orgulho na sua vida e você começa a descobrir o sentido da humildade de viver debaixo das potentes mãos de Deus. Em quinto lugar, adote uma postura receptiva. Sem Jesus nada podemos fazer. Entenda isso. Nós precisamos de Deus para tudo, irmãos. Para tudo. Tudo. Você, eu, nós precisamos de Deus. Em sexto lugar, humilhe-se diante de Deus, ou seja, dê o crédito a Deus pelo teu sucesso. E também dê o crédito às pessoas que te ajudam. Porque a humildade não é reconhecer apenas a soberania absoluta de Deus sobre a tua vida, mas é reconhecer também o papel das pessoas que Deus coloca na tua vida para te ensinar coisas importantes que vão te levar ao sucesso. Em sétimo lugar, medite regularmente na palavra de Deus. Abra a Bíblia. Se você não tem o hábito de fazer uma leitura extensiva da Bíblia, leia pelo menos um versículo, meu irmão. Abre a tua Bíblia, lê lá um versículo, vê o que Deus está te falando. Vai para o trabalho se alimentando desta palavra. Medite, procure descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida. E em último lugar, quando você lê a Bíblia, permita que a palavra de Deus te confronte. Ou seja, oremos para que Deus mostre o orgulho. O orgulho em nossos corações que muitas vezes influenciam nossas atitudes. O orgulho que muitas vezes nos influenciam nas ambições, nas reações que temos em determinadas situações, nos ressentimentos, nas críticas, nos relacionamentos, nas decisões que nós tomamos na vida. Eu quero terminar esta palavra lendo um texto lá de Lucas 18, 9 a 14. Jesus contou uma parábola para os seus discípulos. Não. Jesus contou esta parábola para os que se achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Para quem que Jesus contou essa parábola? Para os orgulhosos. Olha o que Jesus disse. 2 homens foram no templo para orar. Um era religioso, fariseu. O outro, cobrador de impostos, pecador. O fariseu, que era religioso, ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço. Não sou avarento, não sou desonesto, não sou imoral como as outras pessoas. E te agradeço também porque eu não sou como certas pessoas, cobradores de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e te dou dízimo de tudo o que eu ganho. Esta foi a oração do religioso. Do outro lado estava o pecador, humilde, o homem que entendeu a sua condição diante de Deus e que busca o favor da graça de Deus. O cobrador ficou de longe, não teve coragem de levantar o rosto para o céu. Mas ele batia no seu peito e dizia assim: ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. Jesus termina dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem quem? O pecador, o publicano, o homem que não teve coragem de olhar para cima, mas que olhando para baixo, batia no peito e dizia: tem pena de mim que sou pecador. Jesus disse: este homem voltou para casa em paz com Deus, porque aquele que se engrandece será humilhado, mas aquele que se humilha será engrandecido. Que o Senhor nos dê a graça e nos ensine cada dia para que nós possamos ser
humildes aos olhos de Deus. Jesus disse: aprendam comigo, eu sou humilde de coração. Olhem para Jesus. Vamos orar, igreja. Se coloque em pé, por gentileza.